Olá, bom dia. Dentro de alguns instantes você vai começar a assistir mais um programa A Voz de Israel aqui pela TV Ponta do Seixas, canal 5 da NET em João Pessoa. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Boker Tov, mais uma vez bom dia. Shalom Alev, a paz seja convosco. Nós estamos iniciando mais um programa inédito aqui pela TV Ponta do Seixas, canal 5 da NET, A Voz de Israel. E hoje nós vamos começar abordando um novo tema durante 7 programas. Vamos falar sobre as 7 principais ou maiores religiões que a Terra hoje conhece. Nós, com certeza, temos o propósito de trazer a você conhecimentos, não doutrina, não forçação de barra, não ensinamento de coisas que não é bíblica. Nosso propósito aqui é falar da história das religiões. Já falamos agora dessas 7 principais religiões, abordando a sua origem, abordando o seu propósito e o fim dessas igrejas, como a Bíblia assim prediz, assim como a Bíblia afirma. Nós, mais uma vez afirmamos, não somos o dono da verdade, mas temos a vontade, o desejo no coração, que certamente foi trazido pelo Criador do céu e da terra, que nos chamou para fazer esse programa e falar a você que pode ouvir e entender o que nós temos a falar. Na série passada nós encerramos o assunto sobre Yeshua, o Mashiach de Israel, mas vamos continuar de alguma forma, porque a principal religião da terra, ainda a maior religião da terra, sobre a qual nós vamos começar a falar a partir de hoje, é o cristianismo. E certamente vai fazer referência ao mentor, ao criador, ao verdadeiro sentido do cristianismo, que é o Yeshua ben Yosef, o Jesus Cristo de Nazaré, como o mundo hoje conhece. Nós iremos abordar esse assunto. Não temos a intenção de ferir a religião de ninguém, apesar de sabermos que o que vamos aqui falar, talvez, ou certamente, melhor dizendo, vai atingir algumas pessoas, porque infelizmente as pessoas têm credos, tradições familiares, culturais, que trazem arraigada a sua alma, e sabemos que muita gente vai continuar assim. Por quê? Nós sabemos que há pessoas que têm a chamada síndrome da Gabriela, né? Aquela síndrome que diz, eu nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Não é muito difícil encontrar carros com adesivo dizendo eu sou de tal religião e daí não mudo, essa é a certa. Há coisas que cada um vai na sua fé, já falamos aqui sobre isso. Cada pessoa deve andar na sua fé. Nós não estamos aqui querendo impor fé a ninguém, discutir doutrina com ninguém. Estou apenas querendo mostrar a você, já falamos sobre isso, se você pode entender ou não, nós estamos querendo mostrar a história que está por detrás das religiões, a história que está por detrás dessa Bíblia, que nós já reputamos como sendo a verdade, e um livro puramente judaico, um livro puramente de origem do Deus da criação do céu e da terra. Não é outro fato. O fato é esse, é que essa Bíblia, embora muito controversa, muito polêmica, ela fala de um Deus que criou os céus e a terra. É o único livro que fala de um povo que confirma as profecias sobre esse povo. Já falamos disso aqui, o que caracteriza, o que forma a verdade sobre a origem desse Deus, sobre a origem desse planeta, sobre a origem desse povo eleito, que é o povo judeu. Ainda que nem todo judeu seja judeu. Nós estamos repetindo isso sempre porque se faz necessário. Não pense que você, por nascer em outro país, que você não seja judeu. Judeu, igreja de Jesus Cristo, de Yeshua, é todo aquele que crê e anda conforme os mandamentos daquele que criou os céus e a terra, que está nesse livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Mas hoje nós vamos entrar num assunto que é a primeira religião do mundo, ainda hoje, a maior religião da terra, que é o cristianismo. Nós iremos aprender
Você vai ouvir sobre a sua origem, como começou e como terminou essa igreja. Porque, na verdade, essa igreja, ela terminou. Para muita gente, parece que ela continua, mas vamos mostrar que ela terminou. A igreja cristã, hoje espalhada pelo mundo afora, é uma igreja diferente daquela que um dia foi criada. Então, hoje, nós vamos abordar o cristianismo, como já dissemos. O cristianismo, a maior religião da face da terra. Quando essa religião começou, ela era apenas uma seita menor. Eu já disse nos programas falando sobre religiões que todas são seitas. Reunião de pessoas que se unem em torno de um propósito. Aqui no cristianismo, o que nós vamos definir como cristianismo significa uma religião ou uma seita em que as pessoas se unem em torno da fé no Cristo. A fé no Cristo. Daí o nome cristianismo. E esse Cristo é biblicamente reconhecido como Yeshua ben Yosef, mas no nosso meio, no nosso ocidente, no mundo todo, no modo geral, é chamado de Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Yeshua ben Yosef é transformado em Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Essa é a religião que chamamos de cristianismo, como ela assim surgiu. Vamos ler o texto bíblico que fala quando essa igreja se iniciou. O cristianismo, que na verdade era uma seita messiânica, judaica, chamada de seita dos Nazarenos ou do Cristo. Vamos ler o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 11, o verso 25 e o verso 26. Vamos ler Atos, capítulo 11, versos 25 e o verso 26, que fala sobre a origem do cristianismo, na verdade, do judaísmo messiânico. É uma religião messiânica dos judeus que seguiam ao Cristo. No caso, o nome original no hebraico, Messias, Machia, daí judeus messiânicos. Vamos ler o que está escrito em Atos 11, 25 e 26. Diz assim a palavra. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Como foi lido e você ouviu, e você pode conferir na sua Bíblia, foi a primeira vez que os judeus que seguiam ao Machia, Yeshua ben Yosef, foram chamados de messiânicos. No nosso meio, chamado de cristãos. Por que dizemos no nosso meio cristão e lá messiânico? Porque para os judeus não existe cristãos. Pelo contrário, eles até abominam esse nome cristão. Cristão, para judeu, significa morte, perseguição, tortura. Eles não gostam desse nome. Os judeus que creem no Machia são chamados de crentes em Yeshua, ou em Jesus Cristo, ou no Cristo, ou judeus messiânicos, que na verdade são pouquíssimos. Acho que menos de 1% da população de Israel, os judeus creem em Yeshua como o Machia, como o Messias de Israel. Creio que em torno de 30 a 50 mil pessoas em todo Israel, que tem mais de 7 milhões de pessoas, acreditam na presença, na figura do Yeshua ben Yosef como o Machia, como o Messias do povo judeu. Eles não creem nisso. A maioria continua adepta do judaísmo. Para eles, a Brit Kedashah, que é o Novo Testamento, não existe. Não existe, eles creem nos textos originais escritos em hebraico, uma vez que o Novo Testamento foi totalmente escrito em grego, pouca parte em aramaico, e sabemos que todos os discípulos de Jesus Cristo, todos os discípulos do Machia eram judeus, e a língua deles era hebraico, escreviam em hebraico, falavam em hebraico e em aramaico, mas a Bíblia do Novo Testamento foi escrita em grego. Nós não vamos falar sobre isso agora porque não é assunto do nosso programa, do nosso tema,
mas quero adiantar a você que quando acabar essa série de 7 programas sobre as religiões principais, nós iremos falar sobre a Bíblia. O que é a Bíblia para o mundo, o que é a Bíblia para os judeus. Mas não é esse o nosso tema hoje. Mas Antioquia foi o lugar que situava-se na Síria, era a terceira cidade mais importante do governo romano, do Império Romano naquela época, porque antes era Pérgamo e agora era a cidade de Antioquia, na Síria, onde os judeus, o Saulo e Barnabé, pregaram, como você viu no texto, e foram chamados pela primeira vez de judeus messiânicos, judeus cristãos, como nós entendemos aqui nesse país. Essa é a história do início do cristianismo, do messianismo judaico, que é o termo mais correto, porque a Bíblia, já disse, é um livro judeu. É de judeu e Yeshua é judeu. O Deus dessa Bíblia é judeu, porque é um Deus que criou esse povo e elegeu esse povo numa terra que é chamada Terra Santa, terra separada. Terra Santa quer dizer terra separada. Ele, o Criador, por esse livro, separou essa pequena faixa de terra no Oriente Médio para ser a sua terra, a terra do povo que ele escolheu. Entre tantas terras nesse mundo afora, tanto país imenso, ele escolheu esse pequeno país e colocou um povo lá e chamou esse povo de povo eleito. Yeshua ben Yosef, o Cristo, que quer dizer Mashiach em hebraico, é o ponto principal, é o marco, é a pedra angular dessa maior religião da terra, ainda que não seja mais a religião original. Nós sabemos que esse cristianismo veio a ser diluído e continua sendo diluído, mas mesmo assim é a maior religião da face da terra. No tempo do Messias, o Mashiach de Israel, a maior religião da terra era o mitraísmo. A religião de Roma, mas que era o governo mundial, era o mitraísmo. E essa seita de Nazareno, se fosse, já falei nos programas sobre religião, alguém tiver que apostar com a religião ia desaparecer, seria a seita de Nazarenos ou a seita dos messiânicos, né? Dos judeus messiânicos. E ela surpreendeu todo mundo, como Israel tem surpreendido todo mundo. Um país tão pequeno, tão cercado de inimigos, o mundo todo é contra Israel, mas esse povo continua a surpreender o mundo, da mesma forma que o Criador, quando criou o Mashiach, e que sabia que ia gerar essa religião, esse segmento religioso, sendo o maior movimento religioso da terra. Hoje, sem dúvida, ainda é a maior religião da terra, o cristianismo. Mas esse cristianismo, ele veio a ser dilapidado. Existe um cristianismo da época dos judeus, discípulos de Jesus Cristo, e que perdurou até o quarto século, no ano 314, quando Constantino, o imperador de Roma, trouxe para o panteão, para o povo romano, também o cristianismo como uma religião que devia ser seguida. E essa religião foi oficializada em 390 por Teodósio. Teodósio foi o imperador que oficializou essa religião. Mas essa religião, ela deu origem ao protestantismo. Em 1517, Martim Lutero, quando publicou aquelas 95 encíclicas na porta da Catedral de Wittenberg, rachou a igreja, que dominou o mundo por mais de 12 séculos, com o catolicismo. Então o cristianismo passou a ser reconhecido como catolicismo. O catolicismo romano, ou seja, a religião universal de Roma, era essa religião baseada no cristianismo, que foi adulterada, que foi mudada. O cristianismo messiânico, ou seja, o judaísmo messiânico dos judeus que seguiam ao Mashiach, era um judaísmo, era um cristianismo, o messianismo totalmente diferente do que a igreja trouxe para o mundo.
A igreja, a partir do ano 376, quando o imperador Graciano, que era convertido, não achava que nenhum imperador devia ter o título de Pontífice Máximos da Ordem Babilônica, ele passou isso para um bispo chamado Damaso. Damaso, no ano 378, foi o primeiro papa. Embora a igreja confirme e institua Pedro como primeiro papa pela passagem da Bíblia. Mas oficialmente, como papa, o primeiro homem a ser ordenado como papa foi o bispo Damaso, que recebeu esse título que o imperador não quis mais e passou para Roma. Daí o título de Pontífice Máximos hoje do papa. A história você pode confirmar lendo, confirmando essa história lendo o livro A Bomba de J.B. Carvalho ou procurar na Wikipédia para ver se confere com o que nós estamos falando. Nós não estamos aqui inventando, estamos contando a história. E no ano 381, depois de Cristo, também se começou, nesse cristianismo, a adoração a Maria como a rainha dos céus, a mãe de Deus. E foi mais fortalecido a partir do ano 431. Aí a mãe de Deus surgiu, o culto à rainha dos céus, que nós sabemos, porque estudamos, verificamos na história, que esse culto é o culto já visto na antiguidade, na Babilônia, o povo adorando a rainha dos céus, que nada mais nada menos é de que Diana, Semíramis, Instar, Cibele e os diversos nomes que você já sabe que nós falamos aqui quando abordamos o assunto das religiões. Não é na verdade a Maria, a mãe que deu origem, que deu vida corporalmente ao ser humano chamado Yeshua Ben Yosef, o Jesus Cristo que nós conhecemos. Essa Maria é uma Maria sincretizada nos deuses pagãos, na deusa pagã. Nós já falamos sobre isso quando o bruxo brasileiro, falando sobre essas bruxas de Avalon, nas brumas, ele fala de uma história e diz que as deusas primievas passaram a ser adoradas no secretismo através de Maria. E as Marias foram surgindo. E também esse país, nosso país Brasil, é dedicado a uma Maria, entendeu? Maria Aparecida, né? Aparecida. Uma deusa que também é a mesma Semíramis. Mas as pessoas não gostam de ouvir essas coisas porque elas não estudam, elas não querem aprender. Nós não estamos aqui, mais uma vez eu digo, falando mal de quem é católico ou deixa de ser católico, romano. Porque católico todo mundo é. Católico quer dizer universal. Mas o catolicismo romano transformou o cristianismo messiânico, no caso do judaísmo messiânico, nesse cristianismo, onde é permitido a adoração a santos, a outros deuses, fazendo de deuses um santo menor, um Deus menor. E Maria, a rainha dos céus, a mãe natureza, a mãe da criação. Para muita gente, Maria é muito mais importante do que o próprio Jesus Cristo. Se nós formos observar como é feito as orações a Maria e a Jesus, vemos que o texto de Maria é repetido 53 vezes. E o de Jesus, ao Deus da Bíblia, nem se compara. Embora na Bíblia haja mais de 1.500 citações de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, do Yeshua, do Mashiach, contra 23 de Maria, Maria é adorada por essa igreja, que infelizmente as pessoas não conseguem perceber que isso é um secretismo religioso, de uma impregnação, uma transferência dos nomes dos deuses pagãos para dentro da igreja, que foi uma estratégia astuta do inimigo de Deus, usando homens como cavalos, e cavalos chamados cavalo do cão, que fizeram essa religião gerar essas seitas evangélicas, que hoje são mais de 36 mil
seitas evangélicas, gerada através desse cristianismo. Então, você pode entender que o cristianismo que hoje conhecemos gerou essas placas evangélicas que hoje são mais de 36 mil, como já falamos. Nós podemos dividir esse cristianismo como messiânico, judaico, que começou em Antioquia no ano 39 a 40, final de 39 a 40, na época do governo do imperador Cláudio, e o governador da Judéia era o Antipas, o Agripa, Herodes Agripa I era o governador, quando essa religião surgiu, a seita dos nazarenos. E foi até o ano 314, e nesse percurso nós vimos aquelas confusões de doutrinas por causa de Yeshua, que era, na verdade, é a pedra angular, que também é pedra de tropeço, rocha de escândalo, que trouxe a divisão e a confusão desde aquela época, gerando já essas doutrinas de batismo, também de trindade e não trindade, que nós vimos que a confusão foi gerada e a divisão da igreja messiânica começou já a acontecer com homens com doutrinas novas acerca do entendimento da palavra. Depois disso, em 314 até 390, como foi oficializada, a igreja foi transformada e vemos essa adoração aos santos e a Maria, trazido dentro desse catolicismo. Aí veio Natal, veio Páscoa, que todas essas festas da igreja são festas pagãs. Você pode hoje consultar a Wikipédia e verificar de onde veio o Natal, quando foi instituído, assim a Páscoa, de onde vem a Páscoa, de onde veio o Papai Noel, a origem do Papai Noel. Você pode pesquisar isso. Com certeza, isso foi introdução do cristianismo da igreja oficial, que na verdade é o catolicismo romano. E o povo, por tradição familiar, cresceu nisso e continua nisso. E vai continuar nisso a maioria. E nós não estamos aqui para criticar a sua fé. Você tem essa fé, continue na sua fé. Estamos apenas aqui relatando a história, que você pode comprovar. É só pesquisar, é só estudar. Não fique só de ouvidos. Estude, pesquise, que você vai ver que nós estamos falando é a verdade. Então, esse cristianismo, que hoje nós conhecemos, gerou essas placas evangélicas. A partir do ano 1635, 37, por aí assim, com a Bíblia do Rei James, que traduziu do grego para o inglês, foram surgindo outras Bíblias, aí surgiram placas, como Bíblia dos Mormons, Bíblia do Testemunho de Jeová, Evangelho do Espiritismo, do Allan Kardec. Então, essas coisas vieram surgindo pelas doutrinas criadas por homens, em cima de uma Bíblia escrita por reis e por outras pessoas que se acharam no direito de falar desse cristianismo da maneira que eles achavam que deviam falar. Assim aconteceu. E você pode verificar essa história, se eu estou inventando. Vá estudar, pesquise. É fácil hoje acessar essas informações. Então você, meu irmão, minha irmã, que está me vendo por esse canal, não me julgue, achando que eu estou falando mal da sua religião, da sua fé. De maneira nenhuma. Estou apenas querendo mostrar fato para que você possa ver e entender se é possível isso para você. Nós não impor a você o que nós achamos como verdade. Estamos mostrando essa história, e dessa religião surgiu todas essas religiões. O kardecismo, que é religião cristã, que sabemos que é pseudo-cristã, a LBV, a religião da boa vontade, o racionalismo cristão, os mormons, os meninos de Deus, ciência cristã, e as demais religiões evangélicas que nós conhecemos e sabemos que são seitas, porque toda religião, infelizmente, é uma seita,
e seitas heréticas, porque seita é reunião de pessoas, mas seitas heréticas, porque se nós formos analisar, nenhuma religião criada ou surgida do cristianismo messiânico, depois desse cristianismo deturpado, adulterado romano, que gerou essas religiões, tem 100% da verdade bíblica. Não tem. Assim como também não é 100% mentirosa, enganosa. Também não. Se você quer enganar alguém, se alguém quer enganar outra pessoa, ela tem que usar a mentira mesclada com a verdade. Assim se convence as pessoas que não conhecem, que não estudam, que não têm vontade, não têm compromisso com a criação, com o Deus que criou todas as coisas. As pessoas simplesmente, infelizmente, me desculpe, mas a maioria das pessoas são Maria vai com as outras. Elas seguem multidões, elas seguem o que o mundo dita como regra, como verdade. O seu pai disse, o seu avô, o seu tataravô, e as pessoas seguem isso e vão continuar assim. Eu tenho certeza que eu não vou mudar o seu pensamento, nem o seu coração. Somente Deus, como Senhor do céu e da terra, pode mudar o seu coração e fazer você ver as coisas como elas são. Que outro homem pode fazer isso? Não pode. Nem o próprio Yeshua vai fazer isso. Jamais você viu ou ouviu Yeshua, o Deus de Israel, impondo a sua fé às pessoas. Deus e o Yeshua sempre expôs a sua vontade. Você faz se você quiser. Você aceita se você quiser. Você anda do modo que você quer andar. E só assim isso tem valor. As coisas impostas não têm valor. Fazer as coisas forçadas não é o que Deus deseja para você nem para mim. Ele quer que você e eu o ame de verdade, em espírito e em verdade. O ame seja seu servo, seu escravo, submisso à sua vontade. É isso que ele deseja. Agora, quem de verdade, repito mais uma vez, quer pagar esse preço? Poucas são as pessoas de verdade estão dispostas a negar-se a si mesmo, a negar a vontade da sua carne e prestar atenção, ter compromisso, procurar estudar e verificar se realmente faz sentido a sua vida. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Faz sentido a sua vida? A vida tem sentido, esse mundo? Você viver aqui 70 anos, no máximo 100 anos, cansado, enrugado, com doenças e morrer, faz sentido a sua vida? Faz sentido a vida na verdade? E essa religião tem, depois da sua oficialização, nós sabemos que o Império Romano acabou no ano 476 e o último imperador foi o Rômulo César. Daí, a partir do ano 503 a 512, surgiu o fortalecimento do governo papal, da igreja, que foi trazendo a permissividade, a venda de indulgências, a permissão para que você seja o que você é, continue como você é, beba, fume, adultere, minta, engane, mas vá, pague a sua promessa, pague a sua penitência, dê o que você tem de material e seja salvo. Isso, infelizmente, tem acontecido com as igrejas evangélicas de hoje, que na verdade, já dissemos e vamos repetir, são filhas da Babilônia, filhas da grande meretriz, da igreja que trouxe o cristianismo católico, que nós podemos afirmar que é catolicismo, não o cristianismo verdadeiro, original, que foi se dilapidando a partir do fim do primeiro século até chegar ao começo do quarto século. Com tanta confusão, com tanta briga, e nós estamos aí vivendo esses dias, as pessoas cada vez mais incrédulas, cada vez mais sem saber para onde ir, com tanta opinião, com tanta fé diferente, que certamente não vale a pena para você nem para ninguém crer em religião, porque, como já dissemos, é a pior coisa que já se criou, a pior ideia como já teve foi religião.
Deus não deixou religião. Deus não criou religião. E Yeshua não criou religião. Apenas trouxe ensinamento. Veio cumprir o ensinamento. O que essa igreja que gerou esse cristianismo que hoje vivemos deturpou de maneira assintosa e bem assim desrespeitosa a palavra. Um Cristo que veio abrir mão da lei de Deus, que quebrou a lei de Deus, quando na verdade a Bíblia não diz isso. Um Cristo que precisa, que atende a intercessão de santos e da sua mãe. A Bíblia não diz isso. Nós estamos falando para você que se diz cristão, que crê em Jesus Cristo e que em Yeshua, através dessa Bíblia, para que você entenda que se você diz que crê, seja fiel a essa palavra. Seja fiel às Escrituras. Estude. Procure entender melhor o que você está lendo. Os evangelhos, que pouca gente sabe, mas 99 evangelhos foram escritos, só 4 estão na Bíblia. Por quê? Nós certamente iremos abordar esse assunto quando iniciarmos o assunto sobre a Bíblia. A Bíblia no sentido judaico, na Bíblia no sentido real, legítimo, verdadeiro. Esse tema será o tema dos nossos próximos programas, depois que encerrar essa série sobre os 7 programas sobre as religiões. Nós esperamos que você tenha entendido o que nós falamos acerca do cristianismo, como a religião maior da face da terra. Mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões de pessoas, talvez hoje 2 bilhões e 700 milhões de 2 bilhões e 700 milhões de pessoas na terra seguem ainda o cristianismo. No próximo programa nós iremos abordar a segunda maior religião desse planeta. Qual a sua origem, qual o seu propósito e qual o seu fim. Nós vimos aqui nesse programa de hoje a origem da igreja cristã, messiânica, o propósito que veio para trazer a você a figura do Salvador, do Mashiach, do Yeshua, do homem em carne e osso, como falamos no programa que encerramos semana passada, que veio sentir por mim, por você, e provar a mim e a você que podemos ser salvos se olharmos para Ele, se seguirmos o seu ensinamento, se negarmos a nossa vontade e seguirmos a Ele, como Ele negou a sua vontade carnal e seguiu a vontade do Espírito que está dentro dele, chamado Hashem, o Eterno, o Espírito do Criador. Deus é Espírito. Nós temos o Espírito. Que Espírito habita em mim e você? O do Hashem, que estava no Mashiach, ou o Espírito do inimigo de Deus? Ou nós temos um Espírito ou temos o outro? O propósito da igreja foi esse, e foi totalmente desvirtuado, porque foi sincretizado com o paganismo. O paganismo que você pode rever vendo os nossos vídeos que estão na internet, a partir do vídeo 7 ao 14, que fala sobre a história das religiões. Você vai entender de que paganismo estão falando e como isso surgiu. Espero que você esteja conosco no próximo domingo para assistir mais um programa, A Voz de Israel, sobre o tema das religiões, e você vai entender qual é a segunda maior religião da terra, como começou, qual o seu propósito e como terminou. A igreja cristã de hoje está terminando nessa igreja final de Laodiceia, uma igreja totalmente não vamos exagerar, vamos dizer, praticamente tomada pelo anátema, pelo diabólico, por coisas que não é bíblica. Esse é o fim da igreja. Por isso que o Yeshua, o Deus de Israel, revelado por Yeshua através do Espírito do Hashem, disse sobre essa igreja que, embora fosse rica, ela era pobre, cega, nua, miserável. Mas disse também que quem vencer essa era final da igreja, que foi totalmente ou praticamente dilapidada, quem vencer nessa era terá a honra de todas as igrejas que recebeu o prêmio. Quem vencer essa era terá a honra de sentar
no trono de Deus como ele sentou. Veja que honra. Você, minha irmã, meu irmão, espero que seja mais um a vencer essa igreja final. A igreja na sua derrocada final. A cristandade que não é a cristandade do Messias, o Cristo de Israel. Vamos orar, encerrando o programa, agradecendo pela sua audiência, pela sua vida e de sua família, aguardando que você esteja conosco no próximo domingo para assistir mais um programa A Voz de Israel. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, Pai querido, Pai eterno, Hashem, bendito seja o Senhor, o eterno, Criador do céu e da terra. Mais uma vez dizemos isso. No nome do Mashiach, Yeshua Ben Yosef, damos graças ao Senhor por estar terminando mais um programa falando sobre a religião que o mundo hoje, em sua maioria, segue, mas de maneira totalmente dilapidada ou praticamente dilapidada, como assim melhor as pessoas entenderem. Tu sabes porque isso seria dessa forma. Nada acontece sem a tua permissão. As coisas desse mundo nascem no teu coração primeiramente e só prosperam se tiver na mão de homens que têm vontade e propósito. Nós estamos aqui com o propósito e a vontade de te servir, trazer a tua palavra ao povo que pode ouvir e entender, que pode ver e enxergar a tua existência, a tua verdade, a tua sinceridade, a tua fidelidade e sobretudo o teu amor. Pai, obrigado mais uma vez por esse privilégio de poder se dirigir ao teu povo. Eu sei que são milhares, ainda que seja uma quantia, um número pequeno, no mundo de bilhões de pessoas, mas com certeza as ovelhas do teu pasto estão reservadas para ti, porque assim tu já o sabes. Assim oramos ao Senhor, grato que fizeste, no nome santo do Mashiach de Israel, Yeshua Ben Yosef, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Mais uma vez, Todá Rabá, muito obrigado. Shavua Tov, boa semana e Yom Rishon. Até o próximo programa. Meu nome é Amaral, eu sou presidente da Transaero Turismo, o qual já está no mercado desde 1989. Vamos fazer 25 anos aí, graças a Deus, prestando esse serviço à nossa grande João Pessoa. E aproveitar a oportunidade também para divulgar agora o nosso site Compra Online, o qual agora tivemos a oportunidade de adentrar dentro dos seus lares, sem precisarem mais ter que sair de casa. Você já pode comprar sua passagem aérea e hotel diretamente no nosso site, que é www.transaero.com.br. Ou caso sinta alguma dificuldade ou precise nos dar o prazer de atendê-lo pessoalmente, ou através de nosso telefone 83 do nosso DDD 2106-0171, Avenida Deputados Pessoa, 2055, no Shopping Bel Centro, ao lado do primeiro grupamento de engenharia.